Há 40 anos atrás, houve um escândalo, o maior da história americana. Mais precisamente, na madrugada do dia 17 de junho de 1972. Um roubo na sede do Partido Democrata, localizado no edifício Watergate, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Comandado pelo presidente da época, Richard Nixon. Uma tropa de agentes secretos do Partido Republicano invadiu a sede do Partido Democrata. O crime chamou a atenção de Carl Bernstein e Bob Woodward, dois jovens repórteres do jornal The Washington Post, um dos mais importantes do país. Esses repórteres passaram a seguir as pistas com a ajuda de uma fonte sigilosa que por mais de 36 anos foi apenas conhecido como Garganta Profunda. O Garganta Profunda guiou os dois jornalistas para uma das maiores descobertas da história dos Estados Unidos. Se não tivesse acontecido esse rumor próximo à Casa Branca, talvez nunca se soubesse sobre o Watergate. E talvez Richard Nixon terminasse seu mandato e a história teria sido diferente. Acompanharemos agora uma entrevista feita com o professor de jornalismo Genilson Araújo sobre o caso Watergate e como é feito o jornalismo investigativo. Quando houve esse caso, eu não estava fazendo ainda a faculdade de jornalismo, mas quando eu comecei a fazer, eu lia o jornal The Washington Post, o Carl Bernstein e o Bob Underwood. E o que me chama a atenção é justamente o trabalho investigativo e paciente. E numa época, é bom que se diga, que não existia computador. Você não tinha facilidade de, hoje em dia, consultar um banco de dados, você não tinha facilidade para consultar, enfim, qualquer tipo de informação, qualquer banco de dados, né? Era tudo no papel, era tudo nas listas. Você dependia muito, né? Eu me lembro que o trabalho do Carl e do Bob foi centrado numa fonte que ficou décadas em silêncio, né? Nunca se soube quem era, só após a morte dele é que se soube, né? Assim mesmo porque os familiares que disseram. E aquilo ali foi um exemplo de como se trabalhar com fonte, de como se confiar na fonte, de como checar as informações que uma fonte te passa, isso é fundamental. E um trabalho também de equipe, é bom que se diga, porque tudo que aqueles dois jornalistas faziam, eles submetiam à chefia, eles iam calmamente, né, lançando as informações. E uma coisa que chama muita atenção é que, à medida que o jornal The Washington Post ia divulgando, o Washington Post ia divulgando as informações, havia também a contra-informação, né, o governo do Nixon negando, sendo pressionado, negando, e o que chama a atenção no Washington Post foi justamente isso, o apoio que o jornal deu para o trabalho desses dois jornalistas, desses dois profissionais, a relação com a fonte, e como o jornalismo investigativo acabou ganhando uma notoriedade, uma importância. E a partir daquilo ali, muitas redações passaram a ter editorias especializadas em jornalismo investigativo. Hoje, no Brasil, nós temos já a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, onde se discute, né, os rumos desse tipo de trabalho, de atividade. Há quem diga, e é verdade, que o jornalismo caminha para a reportagem, num período de fake news, né, de pós-verdade, de informações desencontradas, de informações plantadas com fins espúrios. Nunca o jornalismo foi tão importante. Nunca o jornalismo foi tão importante. E o que acontece é isso, o que chama a atenção é esse trabalho de dedicação, muita paciência, muita informação, muita relação com a fonte. É fundamental que o jornalista tenha fontes. Quem quer militar nessa área precisa ter fontes, precisa estar bem informado, precisa cultivar essas fontes, isso é importantíssimo, né? Então, realmente é uma referência. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, olha só como o Brasil se tornou, né, um celeiro de possibilidades do jornalismo investigativo, porque a cada dia é um escândalo novo, é uma confusão nova, é uma teoria da conspiração, né? E às vezes a gente até, nós que somos jornalistas, a gente fica até um pouco confuso, porque a gente não sabe, vem cá, em que eu devo acreditar? Será que essa versão é verdadeira? Será que essa versão é a versão de um fato real? Ou é a versão de um fato que não aconteceu e está ganhando mais importância do que, ganhou uma importância porque abriram espaço para essa versão
que não condiz tanto com a realidade. Então, acho que os desafios são esses, é a questão da ansiedade, é a questão do tempo, do investimento que a empresa jornalística faz nesse tipo de trabalho. Eu acho que, né? E outra coisa, o preparo do jornalista também, né? O que eu acho muito interessante é isso, é você ver a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ver outras entidades, eles se juntando para debater, né? Para discutir nesses rumos dessa vertente do jornalismo.